Pessoal, esse vídeo é para a gente fazer um demonstrativo da resolução dos exercícios de mínimos quadrados e níveis de estoque, tá? Da aula 5. Bom, o exercício está pedindo para estimar 2020, a projeção de consumo para 2020, né? Aí ele dá o nosso N, que são os períodos, os anos compreendidos entre 2014 e 2019. Ele dá o nosso Y, certo? Primeira coisa que a gente está lá nas nossas aulas anteriores é a gente montar a nossa tabela. Nós temos o nosso N, o X é correspondente começando em zero a cada período, certo? Y é dado pelo nosso sistema, pelo enunciado. O nosso X na segunda potência e XY, ok? Aqui, certo? Depois a gente tem os nossos resultados e a gente vem substituindo na fórmula de sistema, ok? Existe um vídeo anterior que a gente explica como resolver isso aqui. Bom, eu fiz essa conta aqui, cheguei nesses resultados. Esse arquivo está disponível no Moodle também, tá? Para vocês fazerem os comparativos. Só duas interpretações aqui que é importante a gente ter. Bom, primeira, nessa fórmula aqui, que é a fórmula da previsão, depois que você descobriu o seu A, seu B, o X representa quando vai acontecer o valor Y, certo? Então, se a gente quer saber quando, a gente tem que olhar para o nosso enunciado de novo e está pedindo 2020, certo? Se 2020 estivesse aqui nessa tabela, ele seria nessa sequência de x 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso que n também é correspondente a 6. Tá? Então, para vocês nunca errarem que nessa fórmula o x representa o tempo, é quando. Quando eu quero tanto, certo? Que é o nosso y. Bom, e aí a gente chegou nesse resultado de 141. A ideia também não é só vocês chegarem no resultado, é interpretar eles. Né? 41 parece bom, dá para afinar, não dá para afinar esse número. Depois que a gente chega e coloca uma conta, ela não pode ser só absoluta, a gente tem que ver se existe uma coerência. Né? Depois vocês, ao longo das próximas aulas, vocês vão entender. Pensem, olha só, começamos o nosso levantamento em 2014 com 100, depois foi para 129, deu uma subida, né? Aí caiu, 113, subiu de novo para 137, caiu um pouquinho aqui, 125, depois voltou a subir, não tanto quanto antes, mas é o segundo maior valor, né? Bom, quer dizer que nessa projeção, nessa sazonalidade, existe uma tendência, talvez uma subida aqui. E o exercício, através de mínimos quadrados, está indicando 141. Me parece coerente que a tendência para 2020 fique em torno dos 141 unidades aí, certo? Só para a gente ler esse resultado e ver se ele é coeso. O segundo exercício está pedindo para o quê? Para a gente calcular o estoque mínimo, máximo e ponto de pedido. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, é o enunciado, né? A única referência de tempo, se estamos falando de anos, se estamos falando de dias, quinzenas, né? A informação é dias, certo? Como aqui no enunciado não está escrito se são meses, quinzenas, anos, né? A interpretação direta deveria ser que aqui seriam meses, certo? Para cada mês. Então, meses de 30 dias, tá? A gente sempre vai usar 30 dias de modo default aí, como um mês regular, tá bom? Ok? Aí depois a gente fez o nosso C, a gente fez a média, certo? Depois que você pegou, somou todos esses valores, dividiu por o número que eles representam, né, que são 5 períodos, né? A gente tem essa média aqui. Esse valor a gente vai começar a usar para botar nas fórmulas, porque a gente já tem o tempo necessário aqui para a reposição desse processo e nós já temos a média, certo? E nós vamos fazer as substituições. Então, meu consumo médio, que eu peguei daqui para o estoque mínimo, quantos dias demora e dias, estou considerando 30 dias, certo? Então, substituímos na fórmula da 325. O estoque máximo é o estoque mínimo mais a média, então é os 325 da conta anterior mais os 885 que você já calculou aqui em cima. E o ponto pedido, a gente só tem a questão da proporção, que aqui você usa em a TR, né, que é o tempo de ressuprimento, você usa ele em porcentagem, certo? Bom, você pega 11 e divide por 30, você vai chegar nesse valor. Colocando na fórmula, nós teremos 649 unidades aí, ou seja, quando chegar
nesse nível, né, de 649, o que deve acontecer? Deve acontecer um novo pedido, tá bom? Eu tenho uns gráficos depois que eu vou mostrar para vocês. Pessoal, o exercício 3 está pedindo o quê? Ó, aqui já deu uma complicada, mas não foi tanta não, é só uma questão de interpretação, tá? Com a mesma informação, fazer várias contas. Mínimos quadrados, né? Está pedindo para calcular trimestre. Bom, uma coisa que eu estou botando como explicação aqui, o resultado desse trimestre é um valor, ou seja, um valor que é médio para esse comportamento de 3 meses, tá? Então, como se nós estivéssemos estimando um quarto mês dentro do próprio trimestre, mas na verdade é um valor intermediário entre o período abordado, tá bom? Então, só para explicar um pouquinho isso no início. Bom, a primeira coisa que eu fiz é pegar esses números e dividir em trimestres, certo? Então, peguei a coluna default que nós fazemos, separei os trimestres, então primeiro trimestre, janeiro, fevereiro, março, segundo, abril, maio, junho, e fui fazendo assim para todos os 4 trimestres que temos, certo? Coloquei x, esse x ele começa em 0 e vai até 2, porque se eu estou considerando apenas os dados do período, eu não posso botar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, não posso, certo? Então os dados do período, então de novo um caso de interpretação, tá bom? Os valores de y estão no enunciado, aí o x2 é consequência e xy, tá? Então eu fiz essa tabelinha para me organizar e comecei a substituir na fórmula, tá bom? Diferente do exercício anterior, tá? Esse exercício aqui, quem chegou até ele, né, a chegar a essa parte, viu que os valores deste A e os valores deste A são o mesmo, certo? No exercício anterior, vocês simplesmente para isolar o B de vocês estavam dividindo o A da primeira equação pelo A da segunda equação e multiplicando por 1 menos 1, tornando essa conta aqui negativa, tá? Isso é um vídeo anterior. Nesse caso, como o n vai ser igual a 3 e a soma de x é igual a 3, o somatório de x é igual a 3, quer dizer que esse aqui é igual a 3, esse aqui é igual a 3, quer dizer que os dois são iguais. Se eles são iguais, a gente tem que pegar uma dessas contas, inclusive está lá no PPT isso, e também eu destaquei isso no vídeo, a gente tem que pegar e multiplicar essa segunda equação por menos 1. Aí toda ela fica negativa, tá? Vou deixar essa aqui como explicação. Aí a gente tem a nossa fórmula da previsão, tá? E aqui a explicação de novo do x. O x será um 3, pois é o número de meses correspondente ao trimestre, ou o nosso n, que também é 3. Pessoal, eu vim fazendo conforme o vídeo anterior, tá? Aí as substituições nas fórmulas e vim passando, tá bom? Aqui eu botei os resultados finais, tá? Não vou comentá-los, qualquer coisa vocês vão, se não bater com o número de vocês, a gente vai conversando, tá? O exercício 4, pessoal, primeira coisa, isso aqui vocês não precisavam ter, vocês não fizeram nada com essa informação foi inútil, porque esse exercício era um pouco maior, tá? E eu diminuí ele para mandar para vocês na edição final e acabei só mandando o original assim, tá bom? Bom, então o que esse enunciado está pedindo? Uma fábrica de mesas busca analisar a melhor forma de estimar a quantidade de matéria-prima para 2020, certo? Para estimar a quantidade de matéria-prima, que era o quadrinho que eu acabei de pagar, eu precisava saber o valor unitário. Mas antes de saber o valor unitário, eu precisava saber a demanda, ou seja, qual é a demanda, quantas unidades serão para 2020. Tá? Bom, o que mais tem de informação? O processo de posição é composto de 2 dias, mais 3 dias, mais 10 dias, aqui e ali, ok. Bom, eu tenho essa informação aqui. O que eu botei de observação? E uma coisa importante, né, pessoal? Tem uma interpretação aqui, de novo, tá? Que esses exercícios aqui abaixo, que está sendo pedido, ó, julho, depois dezembro, depois julho e dezembro. Gente, o que dá para entender com isso? Que assim como eu estava falando em trimestres, esse aqui eu separei em semestres. Se você precisa, você está pedindo os valores de julho,
você vai pegar apenas os dados dos meses anteriores daquele período disponível, certo? Então, por isso, você não considera todos os dados e o enunciado já está nos dizendo que se só quer de julho e de dezembro, quer dizer que a gente já está separando em semestres, tá bom? Questão de interpretação. Para a prova, se alguém ficar preocupado, não fique preocupado, não vai ter esse tipo de, como vocês podem dizer, ou pensar, pegar ratão, tá bom? Não vai ter não, tá? Pessoal, esse exercício está resolvido lá, tá? O que eu fiz? Eu montei a tabelinha dos 6 primeiros meses, substituí na fórmula, tá? Aí para dezembro eu fiz a mesma coisa, peguei só de julho a dezembro, também são 6 meses, substituí na fórmula. E aqui, só para finalizar, eu botei, ao invés para vocês tentarem identificar e para virar um pouco mais de conteúdo, olha, aqui nesse exercício estava pedindo julho e dezembro. Julho e dezembro com os dados dos exercícios anteriores, né? Para estoque mínimo, com estoque máximo e depois ponto do pedido. E aí é só graficamente, então assim, ó, o que é o estoque mínimo? É, pensando no meu volume no tempo, qual é o mínimo que eu tenho que ter antes que seja rompido o meu estoque e ficar faltando lá para o meu cliente, tá? Eu fiz inicialmente o nosso TR, eu somei todos os valores aqui em cima, tá dando mais explicação, eu resgatei o texto, aliás, aqui ó, eu resgatei o texto aqui mesmo. Aqui. Ó, resgatei esse texto lá no enunciado, 2 dias mais 3 dias mais 10 dá 15 dias, e aí vem substituindo nas fórmulas, tá pessoal? Ponto do pedido, certo? É isso. Pessoal, dúvidas? Postem lá agora depois que vocês conferirem com esses resultados aí. Valeu, brigadão.